Thank you, Patricia, for the word. It was powerful. Muito obrigada, Patrícia, pela palavra. Foi extremamente poderosa. It's like, how do you stop the ministry time? Vamos lá, como é que a gente consegue parar o momento da ministração? You don't, so you just Você go. não, então você só vai. Well, it's such an honor and privilege to be here with you guys. Bom, é uma grande honra e privilégio estar aqui com vocês hoje. Thank you, Apostle Priscilla, Muito obrigada, apóstola Priscila, for having me here. por me receber aqui. We just met today, A gente se conheceu hoje, and I love you already. então eu já te amo. Thank you so much. You guys are queens on fire. Muito obrigada a vocês que são as Come rainhas on. em chamas. Yes, we are. Well, my name is Natasha. Bom, meu nome é Natasha I'm originally from Ukraine. e, de forma original, eu sou I da immigrated to Ucrânia. the States when I was 13 years old Entretanto, fui para os Estados Unidos aos 13 anos de idade, to Sacramento, California, para Sacramento, na Califórnia, and we've been there for 30 years. e já fazem 30 anos que eu estou I've lá. been married for 23 years and have 4 amazing children. E já fazem 23 anos que eu sou casada e eu tenho 4 An filhos incredible maravilhosos. king on fire at home. E ele é um grande rei em chamas em casa. Come on, I am excited to share something that's been burning on my heart. Bora lá que eu tô empolgada para compartilhar algo que está queimando no meu coração. I believe it is the truth that set us free. E eu creio que é a verdade que nos liberta. One word from God can change and shift everything. Porque basta uma palavra de Deus para mudar tudo. So I am excited. Então eu estou empolgada. Who wants to burn and not burn out? Quem aqui quer queimar sem apagar? You know, who wants the fire of God in their life? Quem aqui quer o fogo de Deus em sua vida? Fresh fire Fogo fresco. that will burn everything that's not of Him. Aquilo que vai queimar tudo aquilo que não provém dele. You know, you can catch fire from your neighbor, Você sabe que você consegue pegar fogo do teu vizinho. but it is your own oil that's going to keep you burning. Mas é o teu óleo que mantém você queimando. And today I want to share something with E you. hoje eu quero compartilhar algo com você. You know, when I study the scripture, Quando eu começo a estudar as I escrituras, notice one thing about the fire, eu percebo algo sobre o fogo. that it does not fall on an empty ground. O fogo, ele não cai num chão vazio. Fire always falls on the sacrifice, O fogo recai sobre o sacrifício. and sacrifice needs an altar. E para um sacrifício é necessário altar. And I want to jump straight into the scripture. E agora eu já quero cair de cabeça nas escrituras. In Genesis 8:20-21, Em Gênesis, no seu capítulo 8, de versículo 20, we're going to find the first account of an altar that was built. nós encontramos a história do primeiro altar que então foi construído na história da Bíblia. And why it was built. E por que ele foi construído? Then Noah built an altar to the Lord and took some of every clean animal and some of every clean bird and offered burnt offering on the altar. And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of men, for the intention of men's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done. Gênesis 8, 20 e 21 diz: Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e aves puras, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o aroma agradável e disse para consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade, mas também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. So if you know the story of Noah, Então, se você conhece então a história de God Noé, came to him and said, build an ark, Deus chega para ele e diz: construa uma arca and I will save you and your family from the flood. e eu salvarei você e a sua casa do So that was the enchente. promise of God então, for Noah. essa foi a promessa a Noé.
So as he steps out of the ark, Então a maneira que ele sai da arca, he is there all alone. ele está It is only sozinho. him and his family and the Só tem animals. ele, sua família e os animais. So before looking to, pitch a tent, Então, antes dele olhar e prestar atenção que estava em volta, before, making a life for himself, antes dele então fazer uma vida para si próprio, the first thing he does is build an altar for God a primeira coisa que ele faz é construir um altar and para bring a Deus. sacrifice to him. E trazer, então, oferecer sacrifício ao Senhor. A sacrifice to worship him and thank him for the promises over his life. Um sacrifício, um altar de sacrifício para agradecer pela promessa que estava sobre a vida dele. And here we see that it was a pleasing aroma to God. E nós vemos então que era como um aroma suave às And narinas do he makes Senhor. a covenant E ele então faz uma aliança that he will never do this again. que ele nunca mais faria isso. And now we don't build altars. Sabe? Agora nós não construímos mais altares. So maybe you're like, Natasha, what are you talking about? Talvez você esteja olhando para mim e falando assim, Natasha, o que How você is está this fazendo? relevant to me? Como que isso é relevante para mim? We are in the New Testament. Já estamos aí no Novo Jesus Testamento. has paid it all. Jesus já pagou tudo. Just pray for me so I'll get Ai, fire. ó, ora aí por mim para eu But receber again, there's fogo. something about fire that it does not fall on an empty ground. Só que de novo, existe algo a respeito do fogo que não cai em um chão vazio. I want to show you biblically what the altar looked like. E eu vou mostrar para você biblicamente a maneira que o altar era. If we look in, let's see, in Exodus 20, 23, 25, Se nós então abrirmos ali no livro de Êxodo, it says, "You shall not make gods of silver to be with me, nor shall you make for yourself gods of gold. An altar of earth you shall make for me, and sacrifice on it your burnt offerings, and your peace offerings, your sheep and your oxen. In every place where I cause my name to be remembered, I will come to you and bless you. If you make me an altar of stone, you shall not build of it hewn stones, for if you wield your tool on it, you profane it." Êxodo 20, do 23 ao 25 diz: Não façam deuses de prata ao lado de mim, nem façam para vocês deuses de ouro. Façam um altar de terra para mim, e sobre eles vocês sacrificarão os seus holocaustos, as suas ofertas pacíficas, as suas ovelhas, os seus bois, e em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei até vós e eu os abençoarei. Se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavadas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês estarão profanando o altar. See, an altar Um was altar, a worship system ele era um sistema de adoração placed by God. determinado por Deus. And this was God speaking to Moses after he gave him the 10 commandments. E aqui era Deus falando diretamente com Moisés após os 10 mandamentos. And then he says, "Do not make idols. E ele disse: não façam Do not ídolos. create them out of gold and silver, Não os crie do ouro e da prata. but instead make me an altar." Mas ao invés disso, me façam o altar. And something amazing happens here because he says, "Do not use your tools on the stone." E algo incrível ele cita, onde ele diz como regra: não usem ferramentas sobre as pedras. Don't carve it. Não venha bater nelas, Don't cravá-las. Don't perfect it. Não as aperfeiçoe, Let it be raw and natural. que elas venham estar cruas e naturais. I don't know if you've ever tried to build something from a stone, Eu não sei se você já teve a oportunidade de então construir algo a partir de uma pedra. but one beautiful thing about stones that they're all different. Mas algo lindo sobre elas é que elas são todas diferentes. There is no stone that looks the same. Não existe pedra que seja igual a outra.
they're different. They come in different shapes and different sizes and different colors. Elas são diferentes, elas vêm em formatos diferentes, tamanhos diferentes, larguras diferentes. A stone from Brazil does not look the same like a stone from California. Uma pedra do Brasil não se parece com a pedra da Califórnia. And guess what? It's beautiful. E ó, é lindo. And another thing about the stone, that it can change with weather. E algo sobre as pedras é que elas mudam dependendo da estação. It will take different shape. Ela vai acabar adquirindo um outro formato. It will change with time. Ela vai se transformar com o tempo. But God says, I do not care. I don't want you to use tools on it. Só que Deus, ele disse, eu não me importo, eu não quero que use ferramentas I don't sobre want elas. you to perfect it. Eu não quero que você aperfeiçoe. Because whatever we perfect, we have tendency to worship. Porque tudo aquilo que nós tentamos aperfeiçoar, nós temos a tendência And God says, a I adorar. never called you to worship an altar. E Deus disse, eu não chamei vocês para adorar um altar. I made you and I told you to build them for me so you can sacrifice there. Eu disse, construam um altar para mim, para que então vocês sacrifiquem no altar. Stone is convenient because it's easy to find. Elas são convenientes porque elas são de fácil acesso. So God says, build me an altar from stone, Então- but don't perfect it. Então Deus, ele diz, construa um altar de pedra, mas não aperfeiçoe o And the thing altar. about the stone, E a questão sobre a pedra that you cannot build it high é que você não consegue construir muito alto, because it's not smooth, porque ela não é lisa, já caiu. it's not glamorous, Ela não é glamourosa. it's just, a stone. Só é uma Very pedra common, comum. it doesn't lay flat. E ela não fica retinha, sabe? And God's like, that's okay. E Deus assim, tudo bem. I want you to use what you have, Eu quero que você use o que você tem, where you are, aonde você está, and build me an altar. e construa um altar. An altar of remembrance of my faithfulness. E esse é o altar da lembrança da minha fidelidade. An altar of remembrance of the time that I answered your prayer. Altar de memória dos momentos aonde eu respondi às suas When I orações. showed up when you were down. Quando eu apareci, quando você estava caído. When I came through when there was no way out. Quando eu entrei em cena, quando você não tinha saída. When you were depressed and I came in the darkest hour. Quando você estava caído em depressão e eu cheguei no teu pior momento. Build me an altar. Construa o altar. Remember me in that place. Construa esse altar. And E sabe, it's not glamorous. não é glamouroso. And it's not high. E também não é alto. And therefore, people will walk by and they will think nothing of it. E quando as pessoas passam por ele, ninguém dá nada. So, just an altar. Nossa, mais um altar. Just bunch of stones Monte de pedra. gathered by who knows whom. Juntadas por sei lá quem. But see, nothing reminds a sacrifice that it's a sacrifice like an altar does. Mas nada lembra o sacrifício mais do que um altar de sacrifício. God says, build me an altar wherever you go, whatever you are. Deus diz, construa um altar para mim aonde você for e aonde você estiver. Build me a memorial Construa um memorial of my faithfulness. da minha fidelidade. The altar was meant to host God's presence, not our performance. O altar, ele é feito para trazer a presença de Deus e não para apresentar a nossa performance. Altar means that we live for God, O altar significa eu vivo para Deus. that God is our life, Ele é o Deus da minha vida and that He is everything to us. e que Ele é tudo para nós. But see, when we stop building altars,
Mas quando nós paramos de construir os altares, we start building something else. nós passamos a construir algo, And later on in outra scripture, coisa. E depois nas escrituras, we find another structure nós encontramos um outro that was tipo de estrutura also built by men. que também foi construído por In homens. Genesis 11:3-4, E no livro de Gênesis capítulo 11, 3, 4, there is a story. existe uma história. It says, and they said to one another, people said to one another, come, let us make bricks and burn them thoroughly. And they had brick for stone. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. And tar for mortar. And they said, come, let us build ourselves a city and a tower with its top in heavens, and let us make a name for ourselves, lest we disappear over the face of the whole earth. Os tijolos lhes serviram de pedra, betume e argamassa, e disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. I want to tell you, every time Deixa eu te contar, todas as vezes we stop building altars for God, que nós paramos de construir we will be altares para Deus, tempted to start building towers. nós temos a tentação de construir torres. See, something about the brick, Existe algo sobre o tijolo. it is identical. Ele é idêntico. It is man-made. Ele é feito pelo homem. Therefore, it's easier and faster to build. E ele ainda é fácil de construir, de trabalhar com ele. Therefore, it builds high. E ele, conforme você vai usando, ele vai crescendo para o alto. It builds fast. E rápido. And they said, let us make ourselves a name. E eles falaram: não, vamos construir o nosso nome. Every time we stop worshiping the great I am, we will Todas start as vezes. worshiping the I am. Todas as vezes que você para de adorar o grande eu sou, você passa a adorar o And you know, próprio eu. and they started building. E eles começaram a construir It's a man system. a maneira do sistema do homem. And it's amazing. E é incrível, Because now it's not natural. The brick is not natural. It's man-made. porque agora o tijolo, ele não está mais natural. Ele está feito ali pelo homem. It's perfected. Está aperfeiçoado. And you know, we were created in God's image and in His likeness. E sabe, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Therefore, we can create. Entretanto, por causa disso, nós podemos criar. So when people will walk by the tower, Então, quando as pessoas caminham pela torre, guess who they will glorify? chuta, quem elas glorificariam? Men. Homem, Because it is built high. porque ela é construída It bem is alta. identical. It is predictable. It's something that we like. Ela é bonitinha, we live perfeitinha, é in a algo que a gente generation gosta. E ela dura ali pelas That loves gerações. fast results. Ah, nós fazemos parte da geração That que say, gosta "Can you just de lay your hands on resultados me?" rápidos. Can you just lay your hands on me and give me some of your fire? É a geração do bota a mão na minha cabeça e manda pra cá esse fogo aí que você But see, carrega. fire of intimacy cannot be shared. Deixa eu te falar uma coisa. O fogo da intimidade there is history não with é the Lord. compartilhado. Stone by stone. É pedra por Every pedra. night when you cried out to Him. Isso é um altar. Every time you were in the waiting season, Todas as vezes que você está no tempo de espera, you built it stone by stone. você constrói pedra por pedra. And you know when the sacrifice E o sacrifício, would be walking by quando passar an altar and a tower, e ver um altar e uma torre, which one of the structures will remind a sacrifice that it's about to die? qual dessas duas estruturas trarão a estrutura necessária para o meu sacrifício morrer? An altar will.
é o altar que vai. But we don't like to die. Só que a gente não gosta de morrer. We love to live. A gente ama We viver. love to live with joy and abundance. Nós amamos viver com alegria e But alegria e see, there abundância. are different seasons in life. Só que existem diferentes estações da vida. You know, when God promised Abraham Quando Deus então promete a Abraão a son, filho, he did not see that promise manifest for 25 years. durante 25 anos ele não viu o But cumprimento we da will find promessa. that in the scripture that 7 altars that he built. Mas nós encontramos na Bíblia 7 altares que ele construiu. Because every time he will pass by them, Porque todas as vezes que ele passava he pelo will look altar, at them, ele olhava say, para God, ele you were faithful then, you will be faithful e again. falava: Pai, fostes fiel lá atrás, God, what tu you serás promised to me. fiel de novo. What you promised me, O que me prometeste it will come to pass because you are a faithful God. virá acontecer porque tu és um Deus You fiel. never change. Tu não mudas. And even though I don't see it manifest just yet, E por mais que eu ainda não tenha visto a manifestação da minha promessa, every time I see an altar that I've built, todas as vezes que eu passar e ver um altar the que time eu you spoke to construí, me, dos tempos que o the Senhor time falou you revealed comigo, yourself to me, dos momentos em que o Senhor se revelou para mim, I walk by and I say, yes, Lord. eu vou falar sim, Yes, Senhor. Lord. Sim, Senhor. I might not see it just yet, Eu ainda não vi, but I know you're faithful. mas tu és I've fiel. seen you come through in the season of darkness. No meu tempo de escuridão eu vi o Senhor chegar. I've seen you leading me out of trouble. Eu vi o Senhor me arrancar dos problemas. And I know there isn't nothing impossible for you. E eu sei que não há nada impossível para ti. See, the thing about an altar, A questão sobre o altar, you cannot copy and paste it. você não consegue copiar e colar. Because like I already said, Porque como even eu já if it's an disse, altar, Até mesmo um altar. even your own altars will look different in different seasons. Até mesmo os seus próprios altares serão diferentes dependendo da tua estação. See, an altar of sorrow will look different. Um altar de tristeza será diferente An altar of joy will look different. da maneira que um altar de alegria será diferente. Why? Because seasons change. Mas por quê? Porque as And just estações like a mudam. stone that can change with weather, so can your altar. Então, se a pedra muda conforme a estação, o teu altar muda junto com ela. Therefore, there is no system. Entretanto, por causa disso, não existe There um is no quick sistema. result. Não existe um resultado já pré-moldado. You see, you're storing up oil over time, not overnight. Ou seja, deixa eu te falar uma coisa. Você vai acumulando azeite com o passar do tempo. E But não we- só com o passar But da we live in a noite. generation that want quick results Só que a gente vive na geração de resultado rápido. because we see it on social media. Porque a gente vê nas redes sociais. Oh, so and so is doing this, Ah, fulano de tal tá fazendo isso. so will I try in my church? Ah, então também vou fazer na minha I will igreja. try in my own personal Ah, life eu vou fazer isso na minha vida pessoal. because I want fast results. Porque eu quero resultados rápidos. But God says you cannot copy and paste someone else's altar Só que hoje Deus te diz, because you você não cannot see the pode. tears that they've cried. Você não pode copiar um You altar cannot de see the ninguém. sacrifice that they lay down Porque você não daily. chorou as lágrimas dele. You cannot Você see não the sacrificou o quiet que ele yeses. sacrificou. Você não sabe the o que ele strong no's. fez por detrás dos bastidores. You cannot see those things. Você não consegue ver nada We disso. only see the results. Você só vê o resultado. So what's the fastest way to be recognized and to be known? Então qual que é a maneira mais rápida de ser We reconhecido? start building towers. Nós construímos torres. We replace presence with stages. Nós trocamos a presença pelo palco. We replace lights. We put lights. A gente coloca luzes. We do everything what other people do, and nothing wrong with these things. A gente faz tudo que os outros fazem e não há nada de errado nisso. We do conferences, we have stages, we have lights, we have screens, we have everything. A gente faz conferência, tem palco, tem telão, tem luz, tem tudo. That's not the problem. Esse não é o problema. The problem is when we replace the presence O problema é quando você troca a presença
with building a name for our own self. Quando você decide então construir um nome para si próprio, We get the system down. nós então pegamos o We sistema, copy and paste it. nós copiamos e colamos. And there is hype but no presence. E existe o hype, mas não tem presença. And God's desire is for us to burn and not burn out. E o desejo de Deus é que você venha queimar sem esgotar. God is coming back for a pure bride. Deus, ele tá voltando para uma noiva pura. And purity requires fire. E pureza requer fogo. Fire is not just for shaking and baking. O fogo não é só para você ficar tremendo. Fire is not just for goosebumps. Não é só para você ter arrepio. Fire is not just for falling out in the spirit. Não é só para você cair no Fire is chão. not just for prophesying. Não é só para profetizar. Fire is not for healing. O fogo não é só para cura. Fire is to burn everything that is impure in your life. O fogo queima tudo aquilo que That's why está there na are sua ministers vida. Então ministros that are serving God, que servem a Deus doing ministry and signs and wonders, e que se movem em sinais e maravilhas, but yet there is no purity mas não há pureza in their personal life. na vida pessoal. And God says, my fire is going to burn everything that's unclean. E Deus diz: o meu fogo vai queimar tudo aquilo que é impuro. But not only that, it's going to purify what is gold in your life. Mas não somente isso, ele vai purificar o ouro da tua vida. The only people that are afraid of fire is the ones who don't have any gold. Quem tem medo do fogo é quem não tem ouro. Because the Bible says in the last day everything will be tested by fire. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias tudo será We will testado also pelo be fogo. salted with fire. Nós seremos então testados e provados I pelo love fogo. signs and wonders. Eu amo sinais e I love maravilhas. falling out in the Spirit. Eu amo cair no Espírito. I love all the gifts of the Spirit. Eu amo todos os dons do But if we Espírito. start glorifying altars Mas se a gente começa então a glorificar os instead of our altares, God, ao invés do nosso Deus, it's empty. é vazio. It's empty. É vazio. It is empty, friends. É vazio, meus amigos. God has a cry in his heart. Deus, ele tem um clamor dentro do coração And this dele. is the word that he placed in my heart. E essa é a palavra que ele colocou no meu coração. He says, I love your passion. Ele diz: eu amo a sua I love paixão. your hunger. Eu amo a tua fome. But I don't want you to live from conference to Mas conference. eu não quero que você viva de conferência a conferência. I don't want you to live from Sunday to Sunday. Eu não quero que você viva de domingo a domingo. I don't want the same people at the altar every week. Eu não quero o mesmo povo vindo pro meu altar toda semana. I want my children to burn and not burn out. Eu quero que os meus filhos queimem I e want não my se children esgotem. to walk in power and purity. Eu quero os meus filhos e filhas se movendo em poder e pureza. But Satan always tempts us to build towers, Só que Satanás, ele sempre nos tenta construir torres. to build an image for our own selves, Uma imagem para nós mesmos. our brand, our reputation. A nossa marca, a nossa reputação. But the thing is that fire does not fall on towers, it falls on altars. Só que a questão é, o fogo não cai em torre, o fogo cai no altar. And you know, you might say, well, that's a New Testament. Você deve falar assim, This is an Old Testament reality. Isso aí é o Antigo Testamento, é a realidade lá do passado. This is something that happened then, we no longer do that. Isso acontece aí no passado, a gente não faz mais isso. I want to show you something in the Word. Deixa eu te mostrar algo na palavra. In 1 Peter 2:4-5, it says, as you come to him, a living stone rejected by men, but in the sight of God chosen and precious, you yourself, like living stones, are being built up as a spiritual house to be holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. 1 Pedro 2, versículo 4 e 5 diz: chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa. Também são vocês como pedra
vivas. São edificados na casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Cristo Jesus. We no longer look for stones, we are the living A stones. gente não procura mais pedra porque nós somos as pedras. In Romans 12:1 it says, I appeal to you therefore, brothers and sisters at this moment, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, e no caso agora irmãs, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e este é o seu culto We no racional. longer bring a sacrifice, we are the A sacrifice. gente não traz mais sacrifício, porque o sacrifício sou eu e você. In 1 Corinthians 3:16 it says, do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? 1 Coríntios 3,16 diz: acaso vocês não sabem que são santuário de Deus e o Espírito de Deus habita em vós? So we no longer need a specific place to build a temple. We are the temple. Nós não precisamos de um endereço específico para construir um templo, de uma vez que nós somos o templo. So we are 3 in 1. Então nós somos 3 em 1. Jesus said, I'm going to make it easier for you. Jesus falou: eu vou deixar o negócio facinho para você. I'm going to make you the living stone, Eu vou te fazer pedra viva a sacrifice, e a sacrifício. temple and a priest. E templo e sacerdote. You no longer need a middleman. Você não precisa mais ali You do no longer homem need no a meio. specific place. Você não precisa mais ali de um lugar You específico. build an altar to God everywhere you go. Você constrói um altar Wherever aonde você you are. estiver, aonde você And for, just as you are. e da maneira que você é. So since we are the living stones Então, já que nós somos pedras vivas and we are people, e nós somos pessoas, we like to compare and compete. a gente gosta de comparar e competir. We like to say, God, well, I don't like the way I am right A now. gente gosta de falar assim: Deus, eu não gosto do jeito que eu tô agora. It's, I'm trying to build it and it's not perfect. Ó, eu tô tentando construir isso aqui, mas esse negócio tá perfeito não. I heard so-and-so wakes up at 6 in the morning. I tried and I can't, I fail. Eu ouvi dizer que a irmãzinha acorda às 6 da manhã todo dia e eu não consigo acordar, eu falho. So you try to copy their altar. Então, na verdade, tu tenta copiar o altar dela, né? You fail, you get discouraged. Tu falha e por isso tu fica You say, God, desencorajada. when I'm going to finish school and I'll have more time, I will build you an altar. Não, Deus, deixa eu terminar minha faculdade que eu vou ter tempo para te servir e ter um altar pro God, Senhor. once my body will be healed, I will build you an altar. Não, Deus, deixa o meu corpo ficar sarado que aí eu vou construir um altar. God, once I'm going to get married finally, I'm going to build you an Não, altar. Deus, aleluia, quando eu casar eu vou então ter um altar. Once I'm going to get those children that I'm praying for, I'm going to build you an altar. Não, quando eu finalmente ficar grávida com barrigão assim, aí eu vou construir o meu altar. Once I see a provision in my life, I'm going to build you an altar. Então quando eu ver a provisão na minha vida, aí eu vou construir um And God altar. still says, I don't want you to perfect your stone. E Deus diz: para de I don't aperfeiçoar want a you pedra. to do something to yourself and make it perfect and look good. Para de tentar deixar tudo perfeito com uma boa aparência. I want you to come as you are, wherever you are, in every season. Eu quero que você venha do jeito que você tá, da maneira que você tá e vindo da onde que Because você tá fire vindo. comes on sacrifice, Porque Deus, Ele quer sacrifício not perfection. e não perfeição. But see, we're tempted. Mas nós somos tentados. And I remember E eu lembro, when I just had little babies. I have 4 children. quando os meus 4 filhos eram pequenininhos, eles eram nenéns. And we were in ministry since day 1. E a gente já estava no ministério desde o primeiro dia.
And I had kids and I had nursing babies, sleepless nights, you know the drill. Então assim, gente, você já sabe como é, né? Eu tinha um monte de bebê pra amamentar, eu não dormia nunca, você já sabe o repertório. I'm tired, my husband is traveling for ministry. Eu tava cansada, meu marido viajando, eu exausta. And I'm just coming to God and I'm saying, listen, like, I don't have the time. E eu chegava pra Deus e falava, olha, eu não tenho tempo. I like what I see in my husband. Eu gosto de ver o que tá I tried acontecendo no meu copying marido. his methods. E eu tô tentando aqui copiar, né? Eu tentava copiar os métodos dele. Failed miserably. E eu falhava And miseravelmente. I came to the Lord and I said, well, I don't like this, therefore I'm not going to do anything. E aí eu cheguei pra Deus e falei assim, olha, eu não tô gostando disso, então eu não vou fazer mais nada. And God asked me this question. E aí Deus fez uma pergunta. He says, Natasha, what's in your hand? Ele chegou e falou assim, Natasha, o que tu tem em mãos? Because when I came to him, I told him everything what I don't have. Porque quando eu cheguei até ele, eu falava pra ele tudo que eu não tinha. I don't have the time. Eu não tenho tempo. And he says, what do you have? E ele falou, então o que você tem? And I say, I have nothing. Eu falei, não tenho nada. He said, that's not true. Ele falou, não é Tell verdade. me what you have. Fala pra mim o que tu tem. He said, well, I have 30 minutes at lunch Eu falei, bom, eu tenho meia hora de almoço at work. no trabalho. He said, use that. Ele falou, usa isso. And he also said, what's in your hand? And at that time I was holding my phone. E ele falou assim, o que você também tem? E no momento que ele falava comigo, eu tava com o celular na mão. And I said, I have my phone. Eu falei, tô com o meu And he said, telefone na mão. perfect. Ele falou, ótimo, perfeito. When you're going to wake up to nurse your babies at night, read my word. Quando você acordar de madrugada para amamentar teus filhos, Build tu me vai an ler minha altar. palavra e tu vai me construir um altar. But I said, well, it's not Instagram worthy. E eu falei, mas isso não I want vale my postar paper no Instagram. Bible. Eu quero a minha Bíblia de papel, I né? want my own highlighters. Eu quero, entendeu? As minhas I want a pen. canetinhas. Eu quero, I want a cup of coffee. sabe? Eu quero meu copinho de café. So it's going to look perfect. Porque aí, na hora de bater a foto, vai ficar lindo, But he perfeito. again told me, I did not ask you for a perfect altar. E aí ele falou pra mim, mas eu não te pedi um altar I asked you perfeito. to come as you are. Eu falei pra você In vir the do season jeito that que you tu are tá, in. na situação que And tu tá whatever you agora. place in my hand, E I will aquilo- multiply it. E aquilo que tu colocar na minha mão, eu vou multiplicar. So I started doing that, Comecei a fazer isso, stone by stone. pedra por pedra. It didn't look good. E ela não tinha uma boa aparência. It wasn't pleasing to look at. Não era agradável ao olhar. I remember I was nursing my babies Eu lembro que eu amamentava os meus filhos and I would fall asleep. e eu dormia. My Bible would still be open on the A minha same Bíblia chapter. ainda estava aberta no mesmo capítulo. And I would get discouraged. E eu ficava desencorajada. And he said, that's okay, keep going. E ele falava, tá tudo bem, só continua. Keep building. Continua construindo. Remember, I'm not God of addition, I'm God of multiplication. Lembre-se, eu não sou filha do Deus da adição, eu sou filha do Deus da multiplicação. Remember the little boy Lembra do garotinho with fish and loaves of com bread. peixinho e pãozinho? Jesus said, what do you have? Jesus falou para ele, o que você tem? And he brought him the little that he had. E ele trouxe só um pouquinho que ele And when tinha. Jesus blessed it, E quando Jesus it was abençoou, multiplied and fed thousands. foi multiplicado a ponto de alimentar milhares. So God says, keep building, Natasha. E Deus disse, continua construindo, Natasha. That's okay that it's not pleasing to look at. Tá tudo bem se não é agradável aos olhos. Keep doing it. Continua fazendo. Because see, when you're busy Porque, working for the Lord, porque quando você está ocupado trabalhando para o Senhor, you can get so caught up in your head você fica tão cheio de coisa na tua cabeça, that you all of a sudden think of yourself as someone big. que aí chega uma hora que você acha que você já é alguém grande. But if you will continue building altars, Mas se você continuar remember something construindo has to die on the altar. lembre-se que alguém precisou Every morrer time no you altar. come Todas as and vezes que start você building vier altars, e construir um your altar, ego dies, o teu ego your morre, pride dies, o teu orgulho yourself morre, dies, o teu eu morre, your will dies, a vontade and you say, morre, God, I come as a living e sacrifice. diz,
Deus, eu sou sacrifício vivo. I might not understand everything that's happening in my life. Ah, Pai, tá aqui tudo aquilo que está I acontecendo might na not minha have all the vida. answers, Eu não tenho as respostas, but I present myself as a living sacrifice mas eu me apresento so como that the pleasing sacrifício, aroma can fill heavens. porque a tua sinceridade enche os céus. And God says, speak to my people. E Deus disse, fale com o meu povo. I want them to go back and build altars. Eu quero que eles construam altares. I don't know who I'm speaking to tonight. Eu não sei com quem eu estou falando nessa noite. Even if it's one person. Até mesmo se for uma pessoa. See, the part is, or the thing is, that when He blessed men, He says, be fruitful and multiply. A questão é, quando Deus abençoou o homem, Ele disse, cresçam e multipliquem. So we have the ability to multiply who we are. Então nós temos a habilidade de multiplicar quem somos. And I love what Charles Spurgeon once said. E eu amo uma frase que Charles Spurgeon uma vez disse. A time will come when instead of shepherds feeding sheep, the church will have clowns entertaining goats. Haverá tempo onde os pastores, ao invés de alimentar ovelhas, a igreja terá palhaços entretendo cabras. And we multiply that. E nós multiplicamos And God isso. says, I want my shepherds to go back and shepherd my sheep. E hoje Deus diz, eu quero os meus pastores pastoreando as minhas ovelhas. I don't want actors on the stage. Eu não quero atores no palco. See, you can copy and paste someone else's sermon. Você pode até copiar e colar um sermão de You alguém. can copy and paste someone else's song. Você pode copiar e colar a música de alguém. But you cannot copy and paste the fire. Mas você não consegue copiar o fogo. You cannot copy and paste anointing. Você não copia o som. And when shepherds become actors, E quando pastores viram atores, church becomes entertainment. a igreja vira um lugar de And that's when we don't know entretenimento. what else to come up with. Porque você não sabe mais o que inventar. Oh, how do we keep the sheep? Ai, como é que a gente mantém as ovelhas? Maybe those are not sheep, they are goats. Talvez não sejam ovelhas, sejam And when we go cabras. back preaching the true and pure gospel, the sheep will return. E talvez quando a gente começar a voltar a pregar o evangelho de verdade, a igreja vai voltar a ter ovelha. Whoever we speak to in our services, we will get more of. Tudo aquilo que nós falamos nos nossos cultos, nós seremos mais aquilo. Let's get up on our feet, church. Por gentileza, todos fiquem de pé agora. There is a call Existe chamado that God is calling His people aonde Deus está chamando o povo dele to get back on the altar. para voltar pro altar. Get back on the altar. Voltar pro altar. Stop getting off the altar every time it gets hard. Para de só ir pro altar quando piora ou fica difícil. Stop getting off an altar every time someone says something. Para de só ir pro altar quando alguém diz alguma coisa. Stop comparing and competing. Para de comparar e competir. God says, I made you uniquely you. Porque Deus te fez de forma única. And you know, my altar when I had nursing babies looked different. Sabe, os meus altares, quando eu tinha os meus filhos, eu os amamentava, eles eram diferentes. But it was precious to me. Mas era precioso para mim. We don't only build altars for ourselves as a reminder for us. Nós não construímos um altar somente como um lembrete para nós. We're building it for our children. Nós construímos para os nossos filhos. Isaac returned to the place where Abraham built an altar. Nós precisamos voltar para o lugar onde, por exemplo, Abraão construiu o altar. Jacob returned to the same place.
Quando Jacó veio, ele voltou para o mesmo lugar. and built his own altar. Então construiu o próprio altar dele. Mothers, pastors, shepherds, I want to speak to you. Mães, pastores, pastoras, mulheres, eu quero What falar kind com of vocês. legacy are we living for our children? Que tipo de legado nós estamos deixando para os nossos filhos? Are we leaving them towers or are we leaving them altars? A gente vai deixar para os nossos filhos torres ou altares? It is time to tear down every idol. É hora e é chegado a hora de quebrar todo qualquer ídolo. Ministry can be your idol. O teu ministério pode ser o Your teu children ídolo. can be an idol. Os seus filhos podem ser teus Gifts of the ídolos. Holy Spirit can become an idol. Até mesmo o mover, ele pode se tornar ali um ídolo. But God says it's time to tear it down and start building altars. Só que Deus diz, é hora de você quebrar isso e construir altar. This is the reality. Essa é a realidade. God promises the fire, Deus nos promete fogo, but not on an empty ground, mas não num chão not on vazio, performance. não numa performance. He promises an fire, Ele nos promete fogo, because fire will always find an altar. porque o fogo sempre acha o I want you altar. to start praying. Eu quero que agora você ore. I believe that God is showing you the idols that you must tear Deus, ele down vai right now. começar a mostrar para você os altares e ídolos, aliás, os ídolos que você Say, tem. Holy Spirit, Fala comigo agora, Espírito show Santo. me the idols that I've built and created in my life. Mostra para mim os ídolos que eu criei na minha vida. Maybe it's people, maybe it's giftings. Talvez sejam dons ou pessoas. Whatever it might be, Seja lá o que for. it's time to tear it down. É hora de It's quebrar. time to tear it down. É hora de It's quebrar. time to tear it down. É hora de quebrar. So start praying for yourself. Comece a orar por si I próprio know we're used to agora. people praying for us, Você já está but acostumado this is your own demais. time with the Lord. Já deu de gente orar This por is your own você. history. Agora você com Deus é a This is sua your own time when the Lord história. will É o teu speak to tempo you. com Deus agora. So Father, I pray for your daughters, Pai, eu oro pelas suas for your filhas, sons, pelos seus filhos, for every single person in this por room. todas as pessoas aqui neste lugar Holy agora. Spirit, I ask you to fall upon Ah, them, Espírito Santo, caia sobre to eles. show them every single idol that they must tear Mostra down. para eles, Pai, todo Father, I ídolo na pray vida that your deles. children will go back to building altars for you. Pai, que os nossos filhos voltem a construir altares para Ti. Father, I pray that the fire of God will fall down on their lives, E Pai, eu oro para que o fogo de Deus caia sobre that they will eles. burn and not burn out, Que eles venham queimar sem se that they will esgotar. say enough is enough. Que eles, o Senhor diz, já chegou, já deu. I don't enough care is that it's enough. not glamorous. Não é glamouroso. I don't care what it looks like. Eu não me importo como se parece. God, I am dying for myself. Eu estou morrendo para mim My mesmo. will is dying on this altar. A minha vontade está morrendo nesse My altar. pride is dying on this O altar. meu orgulho morre agora no altar. Father, I say, take me. Pai, me pega. Have me. I want to live for you. Eu quero viver para Ti. Lord, I pray for your daughters right now. Pai, eu oro pelas Suas filhas agora. I know that wherever you send the word, Pai, o Senhor sabe tudo it aquilo que does está not sendo come back dito. void. A palavra declarada, It does ela not não come volta back void. vazia. Ela não volta vazia. I believe Brazil will burn and not burn out. Eu creio que o Brasil vai queimar sem se esgotar. I believe Brazil will be on fire for God, O Brasil terá fogo por Deus, burning for the Lord, queimando pelo Senhor. saying, God, take me as a living sacrifice. Fala agora, Deus, me pega como change the sacrifício generations. vivo para as That will go gerações into every sphere of futuras, society para a sociedade and futura. bring about the change. Ah, Pai, eu quero ser a mudança. Father, I pray for the church in Brazil. Pai, eu oro pela igreja do I Brasil. pray for every shepherd, every leader. Eu oro por todo pastor, por todo cristão. Father, I pray to bring them back to the altar. Pai, traz eles de volta pro altar. You know, when Jesus was in the garden Quando Jesus estava no jardim and he was about to be taken e ele estava prestes a ser levado and he was about to die on the cross, e ele estava prestes a morrer na cruz, that was his altar, esse era o altar where dele, his will was dying. aonde a vontade dele estava Said, morrendo. God, let your will be not mine. Então, Pai, que venha a If ser a it's tua at all vontade, não a minha. possible,
Pai, que venha ser a tua For possibilidade, this não a cup to minha. pass me by. Pai, que isso não venha passar por mim somente. But then, you know, when you build an altar, you understand that everything must die. Mas quando você constrói altar, você So I entende wanna que call tudo tem que those- morrer. I want to call up front those Eu quero chamar pra frente aqueles who know that God is speaking to you. que sabem que Deus está falando com você There are things agora. that you need to lay down. Tem coisa que você precisa There are entregar. things that you need to die to. Tem coisas que você precisa morrer pra There are elas. things that you need to surrender. Coisas que você precisa se render. Maybe there are things that God was speaking to you Coisas que Deus já tem falado contigo and you ignored it. e você tem ignorado. Or maybe it was too hard for you to Ou do. talvez foi muito difícil pra você fazer. God is telling you Hoje Deus te diz that today is the day que hoje é o dia where He wants the idols and towers to fall in your aonde life. Ele quer que torres e ídolos caiam So por as we gonna terra. worship, Então nós vamos, assim que the começarmos altar a is open adorar, for you to come. o altar ele já está aberto aqui para você vir. You know what? It might be not cute. E hoje eu vou te jantar que não vai ser fofinho. Maybe you need to lay down flat. Provavelmente você vai ter que ficar de cara But no guess pó what? It reto. doesn't matter because it's your altar. Mas não importa porque é o teu It doesn't altar. matter because God is dealing with you. Não importa, Deus está lidando It doesn't contigo. matter because this is your moment. Não importa porque esse é teu momento. And start crying out to God. Comece a clamar Say, você God, I com am Deus. here. Fala, Send your Deus, fire. eu tô aqui, manda God, o teu I am fogo. here. Send your fire. Eu tô aqui, manda o teu fogo. Tear down every idol in my life. Arranca os ídolos da minha Tear down vida. everything that I have built Arranca tudo aquilo que eu with my own construí. strength, Da minha própria in my força. own will. Da minha própria vontade. God, I want to live for you. Pai, eu quero viver pra I ti. want to live for you. Eu quero viver pra ti. I want to live for you, Eu quero Lord. viver pra ti, Senhor. I want to live for you. Eu quero viver pra ti, Jesus. Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade, Santa majestade. Santa majestade, Santa. Oh, Pai, obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui. Queridos, infelizmente, por causa do horário aqui, a vizinhança tem algumas regras. Nós estamos tendo aqui, infelizmente, alguns problemas. Mas a hora que você sair ali nos food truck, tenta não fazer tanto barulho e ser rápidas, amém? Mas nesse momento, queridas, não perca o seu momento com o Espírito Santo. Talvez você não veio aqui na frente, mas o Espírito Santo te incomodou e muito. Então aí onde você está comigo, se ajoelhe nesse momento e nós vamos fazer essa entrega de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Oh, Espírito Santo, o Senhor sonda cada coração aqui. O Senhor conhece cada coração aqui. Sabe, o Espírito Santo conhece você mais do que você mesma. Sabe, o Espírito Santo sabe se você tem construído torres ou altares. Você sabe, Ele sabe. Nós não temos nada para esconder dele. Seja sincera com Ele agora. Seja sincera, totalmente sincera. Ele te dá uma nova chance, porque Ele sempre nos dá nova chance. Espírito Santo, traz a nossa mente agora, assim como o Senhor deu para Natasha, esses momentos que podemos ter contigo, esses momentos que têm sido roubados de nós. Não mais, não mais,
Não mais. Espírito Santo, o Senhor nos conhece mais do que nós mesmos. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Pode me constranger. Eu te entrego aqui as minhas torres. E eu me coloco como um sacrifício. Sim, como um altar. Um altar que o Senhor pode queimar. Vem queimar em mim. Vem mudar o que precisa ser mudado. Me traz as direções específicas para que eu consiga mudar tudo que é necessário. Tudo que é necessário. Tudo que é necessário. Faça esse voto hoje. Não é sobre o tempo que nós temos aqui de entrega. É sobre o seu coração. É sobre a decisão que você está tomando agora. Faça um voto com Ele. Saia daqui com esse novo voto. E peça ajuda dEle. Assim como a Natasha. Ela viveu um momento tão difícil, sem tempo, sem condição. Eu não sei qual é a sua situação, mas Ele vai te ajudar. Só faça o voto que você precisa fazer. Ele te conhece, Ele te ouve e Ele te responde hoje. Pai, eu declaro em nome de Jesus, céus abertos sobre cada uma aqui, sobre a decisão de cada uma aqui. E eu declaro que elas viverão novo a partir de hoje. Aquelas que decidiram, se levantam agora para viver esse novo. Se levantam, se levantam, se levantam, se levantam para o novo. Faça isso um ato profético. Se levante para o novo. Se levante, se levante. Ele vai te ajudar. Aqui nós tivemos o quadro da Mama Fire. Todas as vezes que eu vou ministrar em algum lugar, o Espírito Santo fala para mim o que é. E ele falava sobre a noiva. E quando nós olhamos, a gente vê essa beleza, mas para que a noiva de Cristo seja revelada, nós precisamos suportar os processos. A noiva de Cristo, ela é adornada, mas dói porque o vestido dela é costurado no corpo. E aí é um ponto que o Espírito Santo dá em você, em mim, e traz para o centro, que é Cristo. Mas nós precisamos suportar o processo, amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe, amém. Aleluia! Queridas, que Deus te abençoe e até amanhã.